E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo um unboxing de um produto, tá? Que particularmente eu acho que vai ajudar muitas pessoas a criarem vídeos no YouTube, Instagram, conteúdo para redes sociais, seja lá qual for, certo? E também vou estar fazendo alguns comparativos, falando um pouquinho sobre o produto, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham aí, pode deixar aí nos comentários. E se chegou até aqui, já deixa aquele like, já se inscreve no canal que vai ajudar bastante. E vamos pro vídeo. Bom pessoal, primeiramente, né, vamos fazer aqui o unboxing do produto. Vocês estarem vendo qual é, certo? Bom, como vocês podem ver, é um produto da Fifine também, para algumas pessoas que chamam, tá? É o Fifine M6, certo? É um microfone wireless. Ele já é Type-C, tá? A versão dele é de 2.4 GHz a frequência, tá bom? A caixa veio um pouquinho amassada, mas a gente vai estar abrindo o produto. Aqui do lado indica que ele é Type-C, tá? Type-C geralmente é para Android, mas para iPhone você consegue hoje em dia já estar comprando adaptadores, certo? Aqui indica que a bateria dele dura entre 5 e 6 horas. Você consegue ter o Real Time Monitoring, né? Que você pode estar escutando o que você está falando por ele em tempo real pelo celular, tá? E ele alcança cerca de 50 pés de distância, tá? Então, vou estar abrindo ele aqui para a gente estar vendo. Aqui dentro tem manual de usuário, certo? Nada muito robusto. E aqui vem uma casezinha, tá? Uma bagzinha para ele, daquela de apertar. Ferro bastante rígido, muito bom. E aqui está o produto em si, certo? Aqui ele já vem com um cabinho USB e Type-C, tá? Aqui é onde a gente conecta no telefone, no celular, certo? Lembrando que se caso você tenha um iPhone, tem um adaptador Type-C, provavelmente vai servir tranquilamente a conexão. E aqui é o microfone em si, certo? Tem um clipezinho aqui para camisas. Ele é um microfone naquela pegada tipo lapela, certo? Ele é um microfone até grande, tá? Comparando aqui com minha mão, vocês podem ver. Aqui embaixo ele tem a entradinha tipo C, para conectar o cabo para carregar. Diferente de outros microfones, ele não tem a questão do casezinho, né? Pra gente colocar ele direitinho junto com o dockzinho aqui e ele poder carregar. O carregamento dele é feito externamente, tá? Ele tem uma bateria aqui. Esse daqui não consta a bateria. Ele utiliza da própria fonte de energia do celular, Type-C, tá bom? Esse microfone aqui, né, ele é um microfone até robusto, tá? Tamanho considerável, bem leve, certo? Muito leve. Ele já vem aqui com pop filter dele mesmo. Esse pop filter ele é muito bom para a gente falar palavras com P e B, tá? Para não ocorrer aquelas incidências no microfone, certo? A construção dele é completamente de plástico, tá? Já vem com esse clipezinho aqui para camisa. O clipezinho consta algumas folgas, tá? Não é um clipe daqueles grandes que você acha que vai conseguir fazer tudo, tá bom? Mas é um clipe considerável, certo? Ele é um microfone omnidirecional, certo? Então ele emite a mesma frequência para que em qualquer direção. Ele já é um microfone do tipo dinâmico, tá? Com frequência entre 50 Hz até 15 kHz,
tá bom? Então já tem uma frequência aí ok, tá? Em comparação aqui, eu tenho um HyperX aqui, um Quadcast, certo? Vocês podem ver a diferença de tamanho, tá? Esse Quadcast, ele não é um microfone dinâmico, ele é um dinâmico, o Quadcast é um microfone condensador, tá bom? Então, ele já tem um range, um Quadcast, né, de 20 Hz até 20 kHz, é uma frequência consideravelmente maior do que a do Fifine M6, né? Então, a Fifine também produz microfones condensadores, tá? Tem algumas diferenças, tá, entre um microfone dinâmico e um microfone condensador. Não quer dizer que um é melhor do que o outro, vai depender do que você queira, para qual uso você queira, tá? Basicamente, né, o que vai diferir, né, entre um e outro é o princípio da operação deles, tá? Que é o tipo de transdutor que vai ter dentro de cada microfone que vai captar o som, converter em sinal e enviar. Tá? O transdutor é basicamente como se fosse um Google Translate entre um idioma e outro, só que o transdutor ele vai captar um sinal de energia, converter, transformar em outro para poder emitir, tá? Ou seja, ele capta de uma forma, converte e transmite de outra forma, certo? O microfone dinâmico, ele basicamente tem uma placa de plástico encostado num fio de cobre, tá? Onde vai vibrar, captar e emitir o som, certo? Já no microfone condensador, ele tem um conjunto de diafragma, uma placa fixa que já é eletricamente carregada e, consequentemente, isso daí tem uma forma mais fácil de captar e melhor ainda, né, com mais sensibilidade para captar esse som, tá bom? Então, muitas pessoas perguntam, qual o melhor, condensador ou um microfone dinâmico? Depende. Um microfone condensador é um microfone para ficar mais em uma mesa, num ambiente controlado, porque ele é muito sensível a som, tá? Então você também tem que geralmente equalizar, utilizar uma placa de som externa. Tem várias coisas que envolvem, tá? Já no microfone dinâmico, é um microfone mais maleável, onde você pode utilizar ele, né, literalmente com mais dinâmica. Por exemplo, esse daqui eu consigo levar para algum local, colocar na camisa, vibrações não interferem tanto, tá? Já no microfone condensador, é um microfone muito sensível, então tem que ter bastante cuidado, qualquer coisa gera ruído. Se eu ficar carregando ele, né, vibrando muito, ele começa a captar som, inclusive ele tem essas borrachinhas, tá? Que inclusive são para reduzir vibrações na mesa, qualquer coisa do tipo. Inclusive a gente coloca às vezes em braços, né, articulados, para ainda melhorar, tá? Então esse daqui é um microfone que vai ter muito mais, digamos assim, mobilidade para se ter no dia a dia, tá? Então esse é um ponto que tem que se levar muito em conta. Bom, pessoal, então vamos fazer agora alguns comparativos de áudio para vocês terem algumas referências, certo? Nesse exato momento, vocês estão escutando um som do celular, sem nenhum tipo de tratamento de áudio, tá? É um telefone que eu estou usando para gravar aqui esse áudio, é o Samsung M52 5G, certo? Tem um ventilador ligado, provavelmente vocês vão estar ouvindo muito ruído no fundo, tá bom? E eu vou pegar agora o Fifine, tá? Vou conectar no celular aqui para a gente poder estar captando esse áudio e mostrando para vocês. Já volto com ele. Bom, pessoal, ele já está basicamente configurado. Vocês estão escutando o áudio dele, tá? O áudio dele está relativamente a uns 2 palmos de distância de onde eu estou falando, tá bom? Também irei fazer esse teste com HyperX para vocês terem a noção. O mesmo ventilador está ligado, tá? Estou com janelas abertas, a mesma condição que eu gravei captando o áudio do celular, estou captando agora, tá bom? Eu vou encostar ele um pouquinho mais para vocês terem uma noção de referência
com 2 palmos à distância. E nesse momento vocês estão escutando o microfone da Fifine a menos de 1 palmo. Basicamente eu estou com ele onde ele prenderia numa camisa, tá bom? E essa é a referência de áudio que vocês vão ter dele. Novamente, o mesmo microfone tá ligado, o Fifine M6, com o ventilador, janelas abertas, e essa é a captação dele próximo à boca. E nesse exato momento vocês estão ouvindo o áudio do microfone Fifine M6 com o áudio dele tratado, tá bom? Então essa é a referência que vocês vão ter dele. Novamente, ele está na altura do peito, onde colocaria numa camisa normal. O ventilador está ligado e janelas abertas, tá? Para vocês terem uma noção de como poderia ser em algum ambiente externo, certo? E agora eu vou controlar um pouco mais o ambiente para vocês terem uma noção dele com o ventilador desligado e as janelas fechadas, tá bom? Bom, pessoal, então agora é o som que vocês vão estar ouvindo do Fifine com o ventilador desligado, um ambiente um pouco mais controlado. Novamente está a 2 palmos de distância da minha boca, não está direcionado, assim ele está direcionado, tá? Então a minha rua é um pouco barulhenta, então provavelmente possa ser que ainda capte algumas coisas, tá? E vou aproximar ele da boca para vocês novamente terem uma outra referência. A partir desse momento, o microfone está próximo à boca e essa é a referência do ambiente um pouco mais controlado com o microfone da Fifine, certo? Agora eu vou fazer os testes para vocês um pouco com o HyperX Quadcast, apenas pegando um microfone do tipo condensador, diferente do microfone dinâmico, captando ele pelo computador e vou estar mostrando para vocês aqui, tá? Bom, pessoal, essa é a captação do microfone HyperX Quadcast, certo? Ele tá a mais ou menos 2 palmos de distância da minha boca, como eu fiz os outros testes com o Fifine, e essa é a captação que vocês vão ter dele, até para ter um comparativo entre o Fifine, que é um microfone dinâmico, para o HyperX, que é um microfone do tipo condensador, como eu tinha explicado anteriormente, tá? Então, provavelmente vocês vão estar escutando um som bem mais comprimido, tá? Um som mais fluido do que com o microfone dinâmico, tá bom? Obviamente aqui o HyperX está cru, tá bom? Tá sem nenhum tipo de tratamento aqui. Tô num ambiente controlado aqui, como eu mostrei anteriormente aqui no Fifine. E basicamente o som dele é esse, tá? Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo, espero que tenham gostado. Mostrei alguns comparativos, tá? Com o microfone da Fifine M6. É um microfone muito bom para quem está começando a querer iniciar, fazer gravações de vídeo, seja para o YouTube, para redes sociais, Instagram, etc. Então é um microfone que eu indico. É um microfone que você encontra aí na faixa de uns 180, 150 reais, tá? Eu acho que muito mais do que isso, você já encontra algumas outras versões um pouco melhores, tá bom? Então, um produto que eu testei, particularmente gostei, indico para vocês. E muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.